Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a lista de devedores à Caixa Geral de Depósitos. Rui Rio exige conhecer a lista dos 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Falamos ainda dos incêndios de 2017, sobre o relatório secreto da Proteção Civil sobre Pedrógão Grande. Ainda Portugal pode ser o primeiro produtor de lítio. Falamos de sociedade, a área metropolitana do Porto e a Câmara de Matosinhos querem retirar o serviço de transporte de passageiros à Resende o mais rapidamente possível. Na política internacional, Guterres pede a Trump para não abandonar acordo nuclear com o Irão. São então estes os temas que temos hoje em debate no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, muito obrigada desde já pela sua presença. É um prazer estar consigo, começar. Tal como disse há pouco e comecei precisamente com a lista de devedores da Caixa Geral de Depósitos e é precisamente isso que o atual líder do PSD quer, saber quem são os 50 principais devedores da Caixa Geral de Depósitos. É uma observação que o líder do PSD fez, o Rui Rio, relativamente interessante e que tem subjacente uma estratégia. Pedir para que seja levantado o tampão do secretismo que a lei impõe e sejam divulgados os 50 maiores devedores da Caixa de Depósitos é fazer com que se dê conhecimento público não de quem deve dinheiro à Caixa de Depósitos, que são milhares, dezenas de milhares de pessoas, mas os 50 maiores devedores que devem ser, como se costuma dizer, caça grossa. Portanto, o Rui Rio está a ir ao fundo do problema. E a Caixa de Depósitos já respondeu, baseando-se na lei, dizendo que está obrigada a manter o sigilo, mas o Rui Rio contra-atacou dizendo: pois muito bem, resolva-se o problema na Assembleia da República através de uma medida legal que permita que isto aconteça. Aliás, mais importante do que esperarmos a evolução deste pedido de exigência de Rui Rio, que o faz com alguma pedagogia, convém salientar que Rui Rio, depois de algum tempo de muito adormecimento e depois das primeiras semanas de tratamento de questões, de questiúnculas, de pequenas coisinhas internas... E também de uma aproximação ao PS. Vemos agora um Rui Rio com uma atitude diferente. Mais forte, mais firme, mais determinado, imagina-se o que eu vou dizer, e a liderar a agenda política. Porque o Rui Rio já está a ser ele, pelo menos nestas últimas semanas, a pôr na mesa do debate político os temas que ele próprio escolhe. E isso é muito importante. Não só este tema concreto, mas, por exemplo, não está no âmbito da pergunta do comentário que me pediu para fazer, mas, por exemplo, o tema que ele levantou relativamente ao processo do ex-ministro da Economia de um governo socialista, concretamente do Pinho. E que deixa uma questão, uma interrogação brutal, que é, esteve tudo calado, a direita, o centro e a esquerda, até que Rui Rio tenha questionado e tenha dito: é melhor chamarmos o homem ao Parlamento para ele lá poder falar. A partir desse momento, isso passou a ser a agenda dos órgãos de comunicação social mais potentes do país e todos os partidos e todos os políticos agora estão a falar no assunto. Até alguns estiveram calados há um tempo, agora dizem que já têm vergonha. Portanto, o Rui Rio, retomando a questão que me pediu para fazer comentário, o Rui Rio está, de facto, a liderar a agenda política dos assuntos extremamente importantes que esta maioria, não digo este governo, mas prefiro dizer esta maioria que sustenta o governo, um partido de esquerda, o PS, dois partidos de extrema-esquerda que o aguentam, que o suportam na Assembleia da República, escondem estes temas, isto é, tentam não falar nestes temas problemáticos e polémicos. E é Rui Rio que o está a trazer para cima da mesa do debate, portanto, nota positiva a esta iniciativa, que de facto demonstra que ele é líder da oposição, coisa que não aconteceu nas primeiras semanas. Está atualmente também a tomar as rédeas da oposição. Narciso Miranda, de facto, esta lista de devedores, destes 50 maiores devedores que de facto não pagaram créditos em dívida, leva ou pode levar a que haja a necessidade de injeção de capital no banco público. Não quer dizer que seja esse o objetivo, mas pode acontecer isso. O objetivo fundamental do líder da oposição é quem são os 50 maiores devedores. O que é que ele quer dizer? Não é quem são, imagine-se na lista dos 50
a caça grossa, entre comas, que por lá anda, às escondidas, ou usar o dinheiro do povo, o dinheiro de um banco que tem capital público, para interesses que não têm nada a ver com a defesa do interesse público. Essa é que é a questão que está subjacente à pergunta de Rui Rio. E Rui Rio, Que vai ser muito interessante, porque a Caixa já respondeu a dizer que não pode fornecer, e Era com isso que eu ia razão. precisamente- E, portanto, agora a questão que se põe é a seguinte, Helena. Rui Rio já respondeu, já tinha a resposta na ponta da língua. Muito bem. Parlamento. Já anteriormente o Banco de Portugal se tinha negado a fornecer Está bem. esta lista de dados invocando sigilo bancário. Eu sei ter razão, mas o problema agora não é do banco. O problema agora não é da Caixa de Depósitos, nem é da administração da Caixa de Depósitos, e muito menos do Presidente da Caixa de Depósitos. O problema agora é da esquerda, que tem maioria na Assembleia da República. Agora é que se vai ver qual vai ser o comportamento, e este é o objetivo do Rui Rio. Agora é que se vai ver qual vai ser o comportamento do PCP, qual vai ser o comportamento do Bloco de Esquerda, porque são questões que eles sempre defenderam. Será que o Bloco de Esquerda e o PCP no Parlamento se vão demarcar eventualmente do PS e vão dizer sim? É uma prova de fogo para os Cria-se um partidos mecanismo, que sustentam cria-se um o mecanismo governo. jurídico que permita ter acesso a esses 50 maiores devedores da Caixa de Depósitos. Essa é que é a grande questão. E, portanto, o líder da oposição disparou no sentido certo e, se calhar, com um tiro vai matar não um coelho, mas 2 ou 3 coelhos ao mesmo tempo. E a eficácia da política também se mede por estas atitudes. É precisamente isso que lhe perguntava. É de facto uma prova de fogo para os partidos que sustentam o governo? É uma prova de fogo para a coerência dos partidos que sustentam o governo, porque não há nada que vai abalar esta coligação que aguenta o governo e vai aguentar até ao fim da legislatura. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Podem trazer as provas que quiserem, as provas de fogo, as provas mais rudes, podem provocar o que quiserem. O Bloco de Esquerda e o PCP não vão abandonar o apoio ao PS e ao Governo, o que lhes traz problemas complexos. Aliás, todos nós os percebemos, sobretudo problemas de falta de coerência e de falta de... e até de abala a credibilidade, que foi sempre a arma fundamental, a arma do ponto de vista político fundamental, destes partidos, designadamente do PCP e do Bloco de Esquerda. Aliás, basta vermos o que se passa, por exemplo, com o PCP em algumas autarquias, que demonstra claramente o que eu estou a dizer. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, infelizmente, embora isto se aplique para todos. Uma última questão, Narciso Miranda, relativamente à banca em Portugal. A banca em Portugal acusa algum mal-estar? A banca em Portugal tem sido um grande problema nestes últimos anos. Tem sido um elo frágil nestes últimos anos. E os dados concretos demonstram o que acabo de dizer e, portanto, o mal-estar é absolutamente normal. Quando aparece uma pequena nota, um pequeno debate público, há, obviamente, um sinal imediato de mal-estar. Não digo que há um abalo, porque os abalos, presumo poder dizer que os grandes abalos já passaram, felizmente. Narciso Miranda, passamos então agora ao nosso próximo tema. Regressamos a 2017, falamos dos incêndios e falamos concretamente de Pedrógão Grande. PST e CDS acusaram ontem o Governo de ocultar o relatório da auditoria interna da Autoridade Nacional da Proteção Civil sobre o incêndio de Pedrógão Grande. O que é que falta saber? O que é que não se sabe? O que é que há ainda mais para saber sobre aquilo que se passou em Pedrógão Grande? À medida que o tempo passa, cada vez mais nós ficamos com a sensação que falta saber tudo, que falta saber o essencial. E o que é que realmente aconteceu naquela noite? Isto é tão mau, que não me levem a mal que eu persista nesta tese. Como é possível isto acontecer com uma maioria de esquerda que suporta o governo, que dá cobertura a estas situações? Repare, eu recordo-me do Morteira Nabo se ter demitido de ministro por causa de uma dúvida, vou repetir, uma dúvida que se levantou sobre um pagamento que ele tinha que fazer como cidadão. Eu recordo-me de António Vitorino se demitir de um alto cargo do governo por uma coisa que foi acusado num jornal e depois se provou que não havia razão. Disse que ele que pagou uma determinada verba de contribuição autárquica e tinha que pagar mais e depois provou-se que o que pagou estava correto. Demitiu-se só por isso. Eu recordo-me de Jorge Coelho se ter demitido porque caiu a ponte dentro dos rios. Ora, a ponte caiu em consequência da falta de investimento nos últimos 10, 20, 30, 40 anos. Se calhar, falta de investimento
em data anterior ao nascimento de Jorge Coelho, mas Jorge Coelho demitiu-se. E recordo-me já agora, também é correto salientá-lo, do Manuel Pinho se ter demitido apenas porque fez um gesto com os dedos na Assembleia da República. Eu recordo-me destes episódios todos. Nesta altura havia rigor e havia ética. Nesta altura havia rigor e havia ética. Agora pode acontecer tudo que ninguém se demite. Olha, agora ninguém se demite. Ninguém se demite. Aconteceu o que aconteceu em 2017 com os incêndios, que é muito mais grave do que o pagamento de uma CISA, que é muito mais grave do que o pagamento eventualmente errado de uma contribuição autárquica, que é muito mais grave do que fazer o gesto na Assembleia da República lá com os dois dedos a simular uns corninhos, tudo muito mais grave, não se demite ninguém. Morreram pessoas, morreram dezenas de pessoas, não se demite ninguém. E ainda por cima, passado este tempo todo, constata-se que o relatório não está mal. E mais grave, que eu nem quero acreditar, diz-se que o relatório foi rasurado, foi alterado. Foram retiradas frases. Isto é de uma gravidade extrema, porque estão em causa aqui pessoas. Não está em causa pagarem 500 em vez de pagar 700. Não está em causa vidas humanas. E eu fico a perguntar, como é que isto é possível? Como é que isto é possível neste país isto acontecer? Mas mais grave, como é que é possível isto acontecer? Desculpem, que me desculpe a esquerda. Como é que é possível isto acontecer com uma maioria de esquerda a suportar um governo onde tudo isto aconteceu? Eu acho que isto é de extrema gravidade. E eu pergunto, o que é que irá mais acontecer? Quais são os novos dados que vão surgir à medida que o tempo passa? Eu acho que tem a palavra o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Não estou a dizer que tem a palavra o António Costa, nem estou a dizer que tem a palavra o Marcelo Rebelo de Sousa. O que eu estou a dizer é que tem a palavra o Primeiro-Ministro de Portugal. O Primeiro-Ministro é um cargo de grande sensibilidade, de grande importância, que presida um órgão de soberania que é o Governo. E o Presidente da República mais. Nós temos que confiar no Presidente da República. Não podemos confiar no Presidente da República só para ele vir dizer coisas agradáveis. Ele também tem que falar sobre isto. Tem que dizer que é a altura de pôr um ponto final nesta situação, clarificando tudo, eventualmente até criando as condições para que se peça novamente desculpa pelas falhas que aconteceram, pelos erros cometidos, pela falta de coordenação, por tudo aquilo que se imagina que aconteceu, o que já veio ao público, que ainda falta esclarecer. De facto, como é que podemos olhar para estes sucessivos relatórios? Com desconfiança relativamente ao Estado regulador, com desconfiança relativamente ao papel que cabe ao Estado, com uma total desconfiança relativamente ao papel que tem sido desenvolvido pelas instituições que dependem do Estado. Desconfiança. E com maior desconfiança relativamente aos políticos, aos partidos e a todos os políticos. Porque nós atravessamos décadas que dizíamos da esquerda, da extrema-esquerda e do PCP, do Bloco de Esquerda, dizíamos assim, chatos, com devido respeito. Mas eles dizem a verdade. Eles têm grande caráter. Eles pegam nos assuntos que mais ninguém pega. Neste momento até isso perdemos. Porque agora diz assim, eu até me pus a aplicar a expressão, são todos iguais. Todos. Quando as pessoas dizem, são todos iguais, são os da extrema-direita, se é que há extrema-direita em Portugal, são os da direita, são os do centro, são os da esquerda, são da extrema-esquerda, todos iguais, são todos iguais. Depois as pessoas queixam-se que quase 50% das pessoas não votam, queixam-se que a população diz mal dos políticos, mal dos partidos, e queixam do discurso do Presidente da República alguns, quando alertou para os sinais perigosos de populismos que advêm muitas vezes de excessivas euforias e eu acrescentaria excessivas hipocrisias, que é o que está acontecendo. Existindo este relatório da Proteção Civil, era necessário que fosse tornado público? Obviamente, neste momento já nem há outra hipótese. Acho que o Ministro esteve bem quando disse que é necessário tornar público o relatório e, inclusive, comunicou à Procuradoria-Geral da República que, do ponto de vista do Ministro da Administração Interna, este relatório tem que ser tornado público. E, na minha opinião, isso é inevitável. Eu gostaria de ver o PS a dizer a mesma coisa, o Bloco de Esquerda e o PC a dizerem o mais rapidamente possível e unirem-se todos, votando o que for preciso votar para tornar este relatório público. Há pouco falávamos precisamente em demissões, que de facto o Narciso Miranda diz que não houve demissões na altura dos incêndios de Pedrógão Grande. Meses depois, Constância Urbano demitiu-se, António Costa Mas foi aceitou muitos a demissão. meses depois, foi depois de todos os mal-feitos e com grande pressão e com grande... de qualquer maneira, é uma nota que devemos salientar. Mas e agora, relativamente, não venham dizer que foi a Ministra Constância que se demitiu, que é responsável por esta atrapalhada dos relatórios.
de alterar, não alterar, mexer, não mexer. Eu acho que já aconteceu depois dela sair. Falamos agora concretamente, e estando aqui a falar da Proteção Civil, falamos para a nova agência ainda integrada dentro deste tema dos incêndios florestais. A nova agência para a gestão integrada dos fogos rurais obrigou a Proteção Civil a pedir ajuda aos especialistas da União Europeia. E chegaram esta semana e estão a provocar, digamos assim, algum mal-estar. Alguma agitação, estão a fazer algumas provocações. Nomeadamente chegaram de Espanha. Porque estão a trazerem a lume, estão a trazer a público fragilidades relativamente a métodos usados, a modelos usados e a processos utilizados no combate aos incêndios. Portanto, eu acho que isto é importante que aconteça e acho que devemos olhar para esta situação de uma forma construtiva. Se há alguma coisa a corrigir, corrija-se. Se há alguma coisa que estamos a fazer mal, corrija-se, e não temos que ter problemas de dizer, de reconhecer o erro, não temos que sentir vergonha por isso, temos que ter um sentimento de humildade, quando é necessário ser humilde e dizer assim, estávamos a proceder mal, vamos corrigir, não estou a dizer que é o caso, mas pode ser o caso, pode vir a demonstrar-se que é o caso, vamos corrigir. Eu acho que não há problema nenhum nisso, eu acho que errar é humano. Não reconhecer o erro é que é uma atitude prepotente, autoritária e de uma insensibilidade confrangedora. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Portugal pode ser o primeiro produtor de lítio. E precisamente isto pode acontecer em Trás-os-Montes, em Vila Pouca de Aguiar, mais concretamente. É uma notícia boa, porque se descobriu que... Boa também para Portugal e Trás-os-Montes. Boa para Portugal e boa para a região de Trás-os-Montes, que é uma região que ainda sofre, ainda respira alguns sinais depressivos, digamos assim. Desertificação, essencialmente. Desertificação, de subdesenvolvimento. E, portanto, acabamos por constatar, ou acaba por se constatar, que temos milhões de toneladas de minério de onde se extrai o lítio que vai constituir, se isto se confirmar, um dado inovador e muito importante. Ele neste momento é só utilizado, é quase que exclusivamente utilizado para a indústria cerâmica. E passará a ser utilizado por uma questão muito importante para os carros elétricos, que é o futuro. O nosso futuro. E quando falamos em carros elétricos, falamos em ambiente, falamos em termos de um ambiente mais saudável, com a utilização desses carros em vez de utilizarmos outros. Portanto, este minério, creio que se chama espodumena, acho que é assim, é um nome muito complicado, de onde se extrai o lítio, pode conduzir a uma situação em que Portugal é dos 10 top do mundo, dos 10 países onde maior produção podemos ter, o que quer dizer que podemos liderar esta matéria, que vai provocar uma verdadeira revolução, a confirmarem-se esses dados, designadamente na Europa, com Portugal a desempenhar aqui um papel muito, muito importante. É este também, aliás, pode ser este o futuro, Narciso Miranda? Isto pode ajudar-nos a ter um futuro melhor, quer na região, quer para a economia do país, quer para a criação de emprego, para várias coisas. E, portanto, e não nos esqueçamos, repito, a questão ambiental, a questão dos veículos elétricos, a questão do armazenamento de energia por esta via, utilizando esta substância deste minério. Eu acho que temos aqui, e por isso é que não me admira que já existem dezenas de pedidos de licenciamentos. Acho que cerca de 40 pedidos que o Governo já recebeu de licenciamentos para... Aliás, os britânicos querem precisamente ter a licença para construir uma fábrica em Vila Real. Exatamente, os britânicos vão à frente nesta área. Mas eu não sei se as 40 licenças que já foram pedidas são todas dessa origem. Tenho quase certeza que não. Portanto, há já vários... Há já uma corrida às licenças, o que é bom. O que quer dizer que se há uma corrida às licenças, quer dizer que há matéria-prima. Quer dizer que há substância que justifica esta... Porque este valor é um valor emergente. É uma novidade. É um dado novo que poderá contribuir para muita coisa que eu acho que ainda é cedo falarmos nela, mas que muita coisa do ponto de vista positivo. Portanto, isto é bom, é uma notícia boa, é uma notícia positiva. Muito bem, Narciso Miranda, falamos agora de um tema local. A área metropolitana do Porto e a Câmara de Matosinhos querem retirar o serviço de transporte de passageiros à Resende. Olha, eu tenho que começar por dizer que a Resende... Ainda na semana passada falamos. Eu tenho que começar por dizer que a Resende não está a cumprir regras fundamentais.
regra de segurança, regra de qualidade de serviço que se tem que prestar às pessoas. Não está, não quer dizer que esteve sempre assim. Não está agora. Eu volto a dizer que Rezende desempenhou um papel muito importante numa altura em que ninguém ia a determinadas zonas, mesmo serviço público não ia a determinadas zonas para transportar as pessoas, era a Rezende que o fazia. Mas isso não justifica que não se cumpram regras de segurança e regras de qualidade de serviço atualmente. Porque no atual que nós estamos a falar. Posto isto, e portanto com esta crítica à Rezende, eu tenho várias questões a levantar que alteram completamente aquilo que é normal fazer-se notícia. Primeiro, o que é que aconteceu desde o último acidente com a Rezende até este acidente? Foi o ano passado. Passaram vários meses. 6, 7, 8 meses. O que é que fizeram nestes 7, 8 meses? Eu não estou a dizer o que é que a Rezende fez. É o que é que a Rezende fez, o que é que fez o regulador, o que é que fez o Instituto, o que é que fez o Conselho Metropolitano, o que é que fizeram as autarquias, o que é que fizeram os autarcas. Esta é a grande questão. Qual foi o papel do Estado? O que é que o Estado fez? O que é que o Estado, como regulador, o Estado somos todos nós. O Estado é o Governo, são as autarquias, são as instituições que dependem dos ministérios, do Ministério do Ambiente. O que é que o Estado fez para garantir que uma empresa licenciada por esse Estado preste um serviço com segurança e com qualidade aos cidadãos? Helena, peço desculpa, porquê é que não se escuta isto? Porquê é que há sempre a fuga para a frente? Porquê é que a tendência é o discurso populista? É o discurso fácil, o discurso que passa bem. Porquê é que não se escuta isto que estou a discutir agora? Mas vou pôr outra questão. Eu já perguntei e ainda ninguém respondeu. Há um autocarro que ardeu. Quem o licenciou? Quais foram as inspeções que foram feitas desse autocarro? Quais, onde, como e quando? E quem as fez? Quais são os relatórios dessas inspeções? Mas vou pôr agora a questão de fundo e termino com isto. Se a Rezende tem provocado ciclicamente acidentes deste género, segundo relatos da imprensa é o terceiro, porque é que ao primeiro acidente, depois do primeiro acidente, ou então vão dar um benefício de tolerância, a partir do segundo, não se fez uma inspeção ou uma vistoria completa a todos os autocarros da Rezende, pondo de lado os que não estão em condições e mantendo em circulação os que estão em condições? Porquê é que ainda não se fez isso? Até porque a autorização da Rezende estende-se até ao fim do ano. Então eu vou fazer um desafio. Não é um problema de autorização, é um problema de obrigação do Estado. Peço desculpa. Isto é uma obrigação do Estado como agente regulador. Mas não pode antecipar este concurso. Não, eu não estou a falar em concurso, eu não estou a falar em licenças, eu não estou a falar em anular a Rezende, eu não estou a passar as linhas para os outros, para os transportes coletivos. Porquê é que não se faz isto, quanto mais não seja por questões pedagógicas? Mesmo que se faça depois a seguir tudo o que se está a propor agora. Porquê é que não se faz mesmo agora? Ardeu mais um autocarro. Podia provocar danos irreparáveis. Porquê é que não se faz uma inspeção à empresa, independentemente do resto? Independentemente de antecipar a licença, independentemente de antecipar o concurso, independentemente de transitar, eu não estou a pôr em causa isso tudo. Mas porquê é que não se faz uma inspeção à empresa, autocarro a autocarro, oficina a oficina, com peritos especialistas na área, que chegam lá e dizem assim, destes 50, 60 ou 100 autocarros, há 20, 25, 30, 35 que não podem estar a circular e são automaticamente retirados à circulação. Esta é que é a grande questão. Desculpa a minha irritabilidade, mas eu estou cheio de discursos. Mas isso está nas mãos da Câmara Municipal de Matosinhos. Está nas mãos de toda a gente. A Câmara de Matosinhos não é reguladora. A Câmara de Matosinhos está nas mãos da Câmara de Matosinhos exigir isto. Eu não estou a criticar a Câmara de Matosinhos. Embora reconheça que deveria haver essa exigência. Embora reconheça que existe Rezende mesmo antes de 25 de Abril. Eu reconheço que há Rezende há décadas. Isso agora há incêndios de autocarros. Eu sei que custa muito eu afirmar isto quando, pela primeira vez na história do poder local democrático, o pluro é assumido por um eleito do Partido Comunista Português. Mas fica para a história que foi durante este período que aconteceram estes acidentes. O que não quer dizer, o que eu não estou a dizer é que a culpa é do vereador ou que a culpa é da Câmara de Matosinhos. Não é. Mas eu questiono apenas relativamente ao vereador da Mobilidade de Transportes e à Câmara, porque é que não exigiram? Porque é que não exigiram?
que se façam essas Fica inspeções. essa questão no ar. Voltamos a falar nela numa próxima oportunidade. Agora, uma nota muito breve sobre esta questão. Falamos de política internacional. Guterres pede a Trump para não abandonar acordo nuclear com o Irão. Uma nota muito breve. E bem, acho que o Guterres tem razão em fazer esse apelo. Se houver alteração, que seja para melhorar. Porque a região está em conflito. É explosivo, é muito difícil. Portanto, acho que este apelo da ONU e sobretudo do António Guterres é muito oportuno, tem um sentido de grande profundidade, de grande pedagogia, e eu acho que faz bem, foi oportuno, e os Estados Unidos também fazem bem manter o acordo, ou se quiserem avançar com uma revisão, que seja uma revisão para melhor. Muito bem. Narciso Miranda, muito obrigada. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Foram então estes os temas hoje em debate no Espaço Opinião. Comigo em estúdio esteve Narciso Miranda. Eu regresso amanhã.